naquele lugar. E ele, está aqui o Ronaldo Guedelha, trabalha aqui no NASP. Nós comportamos lá e ele sabe de tudo, mas ele sabe demais. Mas ele estava falando para mim assim, cara, eu estava lembrando de um dia que a gente estava comportando juntos e você chegou para mim e falou assim, cara, se afasta agora de mim. Estava se aproximando um cara que eu tinha problemas com ele e que ele tinha tentado tirar a minha vida algumas vezes e eu tinha tentado tirar a vida dele. E eu comportando com aquele homem de Deus ali, do que o rapaz estava falando, fiquei sabendo que tu está na igreja, é melhor tu ficar na igreja, porque senão... E aí ele contando para mim, eu lembro muito bem, mas eu contei, eu não tinha medo de tu antes, eu vou ter medo de tu agora. Cara, a minha vida está nas tuas mãos, se tu tiver que me matar, tu vai ter que me matar agora. Porque eu nunca mais vou levantar as minhas mãos contra você. Porque o Deus que eu conheço... E eu me lembro do Passarinho, era o apelido dele. Ele chorou. Me abraçou. E falou, no fundo, eu não aguento mais essa vida. Então, o amor de Deus pode transformar inimigos em amigos. Em amigos. Eu quero contar para você como é que eu cheguei até aqui. Porque muita gente me vê falando hoje assim, todo trabalhado na Mary Kay, e acha assim, não é possível que esse cara aí foi... Mas Deus também falou fortemente ao meu coração. E nessa campanha de comportagem, eu visitei um lar que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Só uma parte. Hoje eu tenho 10 anos de casado com a filha do policial, sabia disso? É a única coisa que eu roubei que eu não me arrependo, irmão. Foi a filha desse cidadão. E hoje ele é um pai para mim. Mas ficou... E quando eu estava comportando aí no areal, eu visitando as bocas de fumo e tal, mas eu também batia de porta em porta para vender para as pessoas. E teve uma casa que eu entrei que conheci eu falei com uma senhora, mas antes de falar isso, 3 anos depois que eu tinha saído do fechado, do semiaberto, eu estava entrando na rua que eu fui criado, mas a minha mãe já não morava lá, minha mãe tinha saído para ver se as coisas mudavam, mas minha tia estava. Mas quando eu tinha 14 anos, cabeça, e que varria a porta de casa, que a especialidade dela era entregar as pessoas. Ela saía, varria a porta de casa, aguava primeiro que não tinha asfalto, aguava a porta de casa, varria, e 5 minutos depois que ela entrava, aqui no movimento, começou a desconfiar, foi um do outro. Meu irmão, tem alguém entregando a gente aqui. E o chefe, quando fala, ele é vivo ainda. Eu tive um encontro com ele ano passado. Você não sabe o que ele falou para mim. O cara está rico. Você não sabe o que ele falou para mim. Mas eu ali, a gente discutindo, quem é o culpado, quem é o X9 que está aqui, quem está entregando. E eu, menino, falei para você que sou um cara observador. Sempre olhando a senhorinha. Eu falei, essa velha tem um problema, irmão. Essa velha, ela é caguete. E os caras falavam, conversa, moleque, né? Que nada. Obrigado, cara. E um dia ela saiu para varrer, eu peguei um revólver, cheguei perto dela, falei, senhora, puxei o revólver, falei, nunca mais a senhora vai varrer essa porta dessa casa aqui, a senhora está me ouvindo? Ela entrou, meu amigo, bateu. E depois eu, moleque, comecei a falar para os mais velhos, vocês não são bandidos, nada, rapaz. Vocês não entendem nada, vocês têm que viver muito ainda, falta inteligência. Uns caras com cara de mal desse. Cara, eu louvo o nome de Deus que minha mãe me ensinou a ser inteligente. E quando eu encontro um preso na Papuda, que é um lugar, um complexo penitenciário adventista,
que a mãe me pede para visitar, eu chego no pátio e vejo a capacidade daquele cara no pátio, e eu vejo um cara inteligente. Eu não conheço um adventista preso que está num artigo simples. É triste isso, irmão. E aí eu fico observando o cara, sabe onde é que ele aprendeu a liderar? No clube de desbravadores. No clube, ele fala bem, quem sabe articular melhor, manipular a massa melhor, convencer a massa melhor. E o cara, ele passava a lição da escola sabatina, cara. Agora ele está do lado errado e o diabo sabe o dom que ele tem e está usando. Eu não conheço o adventista que se afastou e hoje está preso lá, que eu vi. Triste dizer isso, porque a gente se esqueceu deles. E aí, amigo, eu me gabando daquela situação, 3 anos depois que eu saio de semiaberto, eu volto, mas agora de camisa gola polo, já com a minha esposa ali, aquela... E quem é que está varrendo a porta de casa quando eu volto naquela rua? Já tinha asfalto, coisa bacana. Olha, eu tinha 14 nessa época, eu tinha 20. 6 anos depois, 3 anos depois, Bíblia na mão, sexta-feira, ela está varrendo a porta assim, e ela olha para mim e... E eu olhei para ela, e ela... Não, a primeira vez que eu vejo o diabo usar a Bíblia. Irmãos, eu desaguei a chorar, porque eu me lembrei o porquê que ela estava falando aquilo. E na igreja, e o carro não pegava mais, o Ipanema 93, o Guedelha conhece aqui. Fui para a Argentina 2 vezes com ela. E aí o carro não pegava na porta, e ela varrendo a porta, sábado de manhã, e não pegava, e eu saí e falei assim, olha, o César está aí para pregar ali numa igreja ali, e aí eu colocava combustível no carro dele, e aí ela falou, você vai pregar? Eu falei, vou pregar a palavra de Deus, né? Que mulher ousada, rapaz. Tem gente que quer testar um pouquinho aí. Foi em casa, pegou a chave do Palio do carro dela e chegou para mim e entregou e falou assim, meu filho, eu nunca pensei na minha vida que eu ia emprestar meu carro para você. E eu falei, nunca pensei em pegar emprestado. Outras formas eu usava. Hoje ela é batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi batizada na última semana santa que tivemos aqui. Mas depois de muito tempo, né? Amigo, vivendo ali, nesse lugar, voltando para comportar, eu entrei e toquei a casa dessa outra senhora, em que ela me falou um crachazinho, serviço educacional, lar, saúde, cara que era traficante. Falando de saúde, eu estou aqui fazendo trabalho na comunidade de bem-estar familiar, estou visitando as famílias, tem um plano especial para a sua família, é por aqui que eu entro? A mulher me olhou assim, entra. E eu entrei, sentei no banco, comecei a mostrar os livros para ela, eu não olhava muito nos olhos dela. Esses livros aí, eu falei, sou pré-universitário, e eu quero fazer um curso numa faculdade. Ela, você vai estudar? Eu falei, é claro, senhora. Claro que eu vou estudar. Ela falou assim, o que é teologia? Então eu inventei. Aí eu falei assim, na verdade, eu estou decidindo ainda, não decidi ainda o que eu vou fazer. E aí ela falou para mim assim, mas como não decidiu? Eu estou te observando já tem dias. Você de porta e quer chegar? Quando eu olhei nos olhos dela, eu vi Jesus Cristo nos olhos dela, falando comigo. E aí eu falei assim, ó, eu vou ser pastor. Rapaz, essa irmã levantou do sofá. Você é pastor? Depois de tudo que você fez? Depois do estrago que você fez? Depois de ter famílias aí sofrendo pelo que você fez, agora você entra na minha casa e vem dizer para mim que vai ser um pastor? Você nunca vai ser um pastor, nunca vai ser um pastor, a não ser que você volte naquele mercado que você fez lá.
E eu tentei argumentar e falei, Senhora, Deus me perdoou, mas o ser humano não perdoa, ainda mais esse tipo de coisa. O nosso amigo Marlos discorda disso. E pessoas se feriram nesse dia aí. E eu fui preso, éramos 4, eu fui preso só. Porque todos fugiram e eu fiquei ali. E esse choque, o que você imaginar aí? Depois que eu saí, eu quis matar os 3, né? Porque nem R$1 me mandaram quando eu estava lá. Mas ela recordou esse fato. Se você quiser, eu pego na sua mão e vou lá com você. Jesus estava ali. E eu deixei os meus livros, peguei um grande conflito e saí caminhando com essa mulher, e foram os passos mais lentos da minha vida. Porque eu não queria. No supermercado tinham 4 caixas, 3 vazios, e só o dono do mercado estava lá. E o pessoal estava passando e eu aqui pensando, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Meu Deus, não deveria estar aqui. Se ele me xingar é pouco, ele tem todo o direito de... E quando ele terminou de passar as compras das pessoas, que eu olhei para ele, ele estava emocionado. Emocionado. E eu não entendia por quê. Eu só cheguei a ele e disse, me perdoe, cara. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E eu ouvi uma frase que mudou a minha vida, amigo. Ele falou assim, meu jovem, segue o seu caminho, porque o jovem que está aqui não é o mesmo. O amor de Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. Transformar. De verdade. A ponto, como diz o cego de nascimento, parece com ele, não é ele? Não é ele, não é possível. E naquele dia, um homem me perdoou de um crime que eu cometi contra a sua família. E aí eu fico me perguntando, como é que a igreja não consegue se perdoar? Como é que o filho não perdoa o pai? A mãe não perdoa o esposo? Como é que nós entramos num caminho de brigas e desalento, sem o Espírito, perdemos no caminho da vaidade e não perdoamos ninguém, e tudo o que fazemos é contra as pessoas, ao meu favor. E naquele dia eu saí daquele mercado com um peso aliviado, porque Jesus tomou o pecado. E só naquele dia eu aceitei continuar a minha caminhada e a minha trajetória para ser um pastor. As coisas, e eu quero hoje à tarde falar, das feridas e das marcas dela, de maneira descontraída. Mas eu levo todos os dias em minha vida as feridas de alguém que viveu como inimigo. Sabe qual é o pior? É que essas feridas, elas não se curam. Porque não são feridas de amor. São feridas causadas pelo ódio, não pelo amor. São feridas causadas pelo... E que Jesus toma sobre si, mas elas ficam aí. Por isso que eu digo para você, jovem, você que veio à igreja hoje, até quando você vai viver essa vida dupla de cristão sábado e de segunda a sexta, você é um inimigo de Deus. Adoração, você acha que não vai se ferir? Você acha que não vai ferir pessoas? Pois eu vou dizer para você, amigo, pois naquele dia, comportando, Deus aliviou a minha dor e a minha alma. Mas eu entrei em casas de mães que falaram, filho morreu por sua culpa. Você quer ser um pastor?
Mas o meu filho continua nessa vida. E foi você que convidou ele. Foi você que levou ele. Vocês não são amigos. A gente pensa que as mãos desmoronam também. Aí Jesus enche a gente de amigos especiais. Para ajudar a gente a administrar. Não é curar, mas é administrar a dor, as feridas e o seu. A minha esposa é uma mulher de Deus, jovem, mas brava igual o pai. Graças a Deus que eu não valia nada. Então ela precisou, pregando num presídio, e ela desesperada porque pensou que eu ia morrer. Mas quando ela olhou para o céu, ela viu Jesus aplaudindo. E ela nunca mais disse assim: eu não quero que você pregue mais para eles. Porque ela ficava preocupada, né? Minha mãe também. Doutora Lilian de Moura Andrade. Sabe o que essa irmã fez por mim? Ela me ouviu um dia e ela falou assim: por que você não vai fazer teologia? Eu falei: estou fazendo teologia, estou no primeiro semestre, na Argentina. E ela falou assim, e fui. E ela me deu um envelope bem gordinho assim de dinheiro. Rapaz do céu. Eu lembrei dos meus tempos de assalto à caixa eletrônico. Pensa numa pessoa que está guardada aqui no meu coração. É essa pessoa. Ela é a terceira dentro do Tribunal Superior Eleitoral do nosso país. Uma mulher super inteligente. E aí ela me deu esse dinheiro e falou assim: ó, eu vou mandar para você R$1.000. Eu falei: não. Quem está aí passando aí sabe, né? Sabe que seria uma bênção, né? 1.000 por mês. E eu tinha 2 filhas já. Mas deixa eu te contar, quando eu fui para a Argentina, algo tremendo aconteceu. Eu não sabia falar português. Eu só falava gíria. Pistola espiritual na mão. Tudo que falava. Teve uma irmã que me mostrou um vídeo aí bem antigo aí, 2011, eu pregando. E aí, irmãos, está ligado, Jesus? Eu falei: irmã, apaga, irmã. Está amaldiçoada. Apaga isso, irmã. Ela: não vou apagar. Eu falei: pois se tu fazer isso aí viralizar, eu vou ter que fazer uma visita não pastoral. A irmã Cláudia: paga. Meu Deus, cara, se meu presidente ver esse vídeo, Pastor Max. Amigo, eu fui para a Argentina só com um papelzinho escrito aonde que eu tinha que chegar. E eu lembro que uma irmã me deu uma oração contra pessoas que têm e eu não tinha, entende? Vi uma pessoa rica lá, eu falava: cara, é inadmissível isso, cara, como é que pode? Só que o rico também muitas vezes lutou, tentou, está lá, né? Está se mantendo. Só que não existe essa interpretação. E meu amigo, eu peguei a pequenininha, 5 pessoas, clientes Smile. E eu já comecei a murmurar. Eu falei: é por isso que morre, mata. É por isso que a gente se revolta. Os pobres de um lado. Que mundo é esse, cara? Justiceiro agora. Como é que pode isso aqui? E eu comecei a ter ódio no coração, irmãos. Ódio no coração. Ódio de verdade no coração. E o ódio começou a voltar no coração. Eu falei: você vai num banco, é cliente Zé para um lado e você... Que mundo é esse que vive se separando? E eu fico me perguntando: será que a igreja vai copiar isso? Quando eu olhei minha passagenzinha, estava lá, cliente Smile. Eu falei: ô glória. Meu irmão, até o peito eu estufei. Eu falei: cara, tratada a pão de ló. A irmã tinha me dado, a irmã lá da Caixa Econômica Federal, tinha me dado Eu cheguei na Argentina, 2 horas da manhã, não tinha como falar. Então eu mostrava aqui o papel para o rapaz, eu falei: que eu não falava português. É um dialeto diferente. No curso de capelania carcerária que a gente dá lá em Brasília, nós ensinamos esse dialeto para os capelães, para eles aprenderem, né? Vai chegar lá, o preso vai estar falando lá: não, porque eu estou com a jega molhada. É a esposa do jegue? Não. Então a gente ensina. Eu não falava, então eu mostrava. E o rapaz falava em espanhol numa velocidade tão grande que eu pensava que era outro idioma, cara. Eu falava: o cara falou que era mais fácil essa coisa aqui, irmão.
E eu falava, irmão, calma. Para um lugar lá que tinha uns taxistas, mostrou rodoviária de Retiro. E aí eles me levaram para a rodoviária de Retiro. E eu cheguei, já não tinha mais, era só 6 horas da manhã. Chegou para mim um policial e falou: não se pode quedar aqui. Aqui é peligroso. Eu, peligroso, irmão? Esse cara não sabe de onde é que eu estou vindo, não, essa alma. Coitado dessa alma aí, meu Jesus. Sabe nada esse inocente aí, pai. E aí eu falei: eu vou ficar aqui, eu não tenho para onde ir. Ele falou: não, assim, e deitei em cima, que se alguém fosse me roubar, tinha que me acordar primeiro. Essa vida ensina pra gente a rua, né? Cheguei na UAP, primeira aula, professor explicando em espanhol e apostila em inglês, irmãos. Naquela hora eu orei a Deus e eu falei: eu errou, eu não vou conseguir isso aqui. E para completar, eu falava para o professor assim: mais lento, por favor.